O sol escaldante do deserto transformava a instalação de treino num verdadeiro inferno, com partículas de areia a cobrir cada superfície, enquanto o estrondo das munições reais se ecoava pelo campo de tiro. A cabo Victoria Kine já tinha suportado 3 semanas exaustivas no prestigiado programa de certificação de atiradores de elite em Camp Pendleton, e cada amanhecer trazia consigo um ritual idêntico. Montar a sua arma em solidão, enquanto 23 soldados do sexo masculino dominavam a linha de fogo. Victoria garantira o seu lugar graças a resultados extraordinários nas provas de tiro e um desempenho impecável nos exercícios de simulação. Crescendo no Montana, foi o seu avô, um ranger condecorado que faleceu quando ela tinha 14 anos, quem lhe ensinou secretamente as técnicas de tiro. Nunca dispares para provar quem és, Victoria, ele sempre aconselhava. Disparas para proteger aqueles que não se podem proteger. No entanto, ali, rodeada de veteranos endurecidos e profissionais de carreira militar, esses ensinamentos pareciam ecos distantes. Os sussurros de escárnio começavam no instante em que ela se aproximava do campo de tiro todas as manhãs. Olhem quem chegou, a princesa. Tens a certeza de que não te inscreveste por engano no corpo de enfermagem? Zombavam. Espero que o teu brilho labial não embacie essa mira. O tormento mais persistente vinha do sargento-mor Ryan Blackwood, um homem imponente com 4 missões de combate, que fazia questão de, diariamente, lembrá-la de que ela estava a desperdiçar o tempo precioso de todos. Blackwood dominava a arte de se posicionar sempre perto o suficiente para que as suas observações cortantes fossem ouvidas. Mas Victoria guardava um segredo que nenhum deles suspeitava. Um legado familiar que em breve abalaria os alicerces das suas certezas. Não compreendo a lógica disto, murmurou Blackwood naquela manhã, enquanto Victoria se ajoelhava para montar a sua espingarda. Temos verdadeiros guerreiros a implorar para entrar neste programa, e o comando aceita um truque publicitário com caligrafia perfeita. As mãos de Victoria mantiveram-se firmes enquanto fixava a mira no lugar. Ela aprendera desde cedo que reagir só lhes dava mais munição para os ataques. Em vez disso, concentrava-se no ritmo da sua respiração, no peso familiar da sua arma, no alvo posicionado a 800 metros, à espera do seu disparo. Diz o que tiveres de dizer, respondeu ela calmamente, sem desviar o olhar do seu equipamento. Quando chegar o momento da verdade, estarei preparada. Blackwood soltou uma gargalhada sombria, cruzando os braços. Serás eliminada antes de sequer sentirmos o cheiro do verdadeiro combate. Isto não é um jogo de consola, querida. Isto é guerra. Os soldados ao redor riram-se, mas Victoria bloqueou-os por completo. Tinha um trabalho importante pela frente. O programa de certificação era implacável. 12 semanas de tiro avançado. Técnicas de campo e disparos táticos em condições extremas. Apenas 8 soldados se graduariam para receber a designação de sniper. Os restantes regressariam às unidades normais, com os sonhos destruídos. Enquanto Victoria alinhava o seu disparo, espreitou a pequena fotografia guardada dentro da caixa da espingarda. O seu avô, no uniforme de cerimônia do exército, com o mesmo olhar determinado que ela via no espelho todas as manhãs. Ele acreditara nela quando mais ninguém o fez. E agora ela estava ali, exatamente onde pertencia, mesmo que todos os outros continuassem cegos a isso. O que eles não sabiam era que o avô de Victoria deixara para trás mais do que simples memórias. Deixara um regime de treino que em breve se revelaria imparável. A qualificação daquela manhã começou com cada soldado a dar 3 tiros a 800 metros, sob condições de vento variável. Victoria observou enquanto Blackwood avançava primeiro, os seus disparos agrupando-se de forma apertada, mas imperfeita. 2 tiros certeiros, um marginalmente fora da zona de pontuação. Ele acenou com satisfação, como se essa performance validasse a sua superioridade. Quando chegou a vez de Victoria, o campo de tiro caiu num silêncio antinatural. Ela sentiu os olhares, todos à espera da sua falha, ansiosos por verem as suas crenças confirmadas. Victoria colocou-se em posição, controlou a respiração e deixou que tudo o resto desaparecesse. 3 tiros, 3 acertos perfeitos no centro.
O silêncio prolongou-se para além do habitual. Finalmente, o instrutor anunciou: Caine, pontaria excepcional. Próximo atirador em frente. Mas o impacto era inegável. Victoria acabara de se declarar uma concorrente séria. E ela podia lê-lo nas expressões deles. O choque, o respeito relutante, e no caso de Blackwood, algo que parecia uma fúria perigosa. Enquanto embalava a sua espingarda, Victoria sabia que aquilo era apenas o começo. O dia seguinte traria novos desafios, provas mais duras e mais oportunidades para os seus companheiros lhe recordarem que ela era uma intrusa. Mas também sabia algo que eles ignoravam. Ela não ia a lado nenhum. Poucos sabiam eles que o verdadeiro teste estava prestes a começar. E Victoria preparara-se para ele toda a vida. A quarta semana trouxe exercícios de campo avançados, e o sargento Mor Blackwood não perdeu tempo a afirmar a sua autoridade. Durante a reunião matinal, Blackwood anunciou as equipas para o próximo exercício de infiltração tática, um teste crucial onde pares de snipers tentariam aproximar-se de um alvo sem serem detectados, atravessando cerca de 5 quilômetros de terreno desafiante. Anderson, estás com Thompson, chamou Blackwood, juntando 2 dos melhores do programa. Mitchell, ficas com Rodrigues. Coleman, tens Peterson. Victoria aguardava enquanto as equipas se formavam à sua volta, sabendo que o inevitável se aproximava, mas ainda assim a desejar que fosse diferente. Keane, anunciou finalmente Blackwood, com aquele tom familiar de desprezo. És comigo. O anúncio provocou murmúrios e risos desconfortáveis no grupo. Todos compreenderam imediatamente que Blackwood a tinha escolhido como parceira não para garantir o seu sucesso, mas para se assegurar o seu fracasso sob supervisão direta. Alguma objeção a esta designação, Caine? Perguntou Blackwood, notando a sua breve hesitação. Nenhuma objeção, sargento, respondeu Victoria com firmeza. Ela já antecipara este momento. Blackwood não se contentava em gozar à distância. Ele queria assistir de perto à sua queda. Mas Victoria passara as últimas 3 semanas a estudar os métodos de Blackwood e tinha descoberto algo que mudaria tudo. O exercício de infiltração começou ao nascer do sol. Cada equipa tinha 5 horas para cobrir a distância e alcançar uma posição de tiro, sem serem detectados, a menos de 200 metros do alvo. O alvo era um manequim posicionado no topo de uma colina, rodeado por instrutores armados com binóculos e lunetas, atentos a qualquer sinal de aproximação. Victoria sugeriu que seguissem o leito seco do rio, aproveitando o camuflado natural e evitando as linhas de cume óbvias, onde provavelmente outras equipes passariam. Era um caminho mais longo, mas oferecia cobertura superior. Negativo, respondeu Blackwood imediatamente. Vamos pelo caminho direto sobre a linha RGL. O tempo é crítico neste exercício, sargento. Com todo o respeito, essa abordagem deixa-nos expostos durante pelo menos 900 metros. Os observadores vão detectar-nos imediatamente. Blackwood virou-se completamente para ela, com uma expressão gélida. Caine, faço este tipo de operações desde antes de saberes soletrar a palavra atirador. Vamos seguir o meu caminho e vais obedecer às minhas ordens sem questionar. Entendido? Victoria engoliu a resposta que lhe subia à garganta. A hierarquia militar era absoluta, mesmo quando estava errada. Entendido, sargento. O exercício foi um desastre, exatamente como Victoria previra. Em apenas 90 minutos, foram detectados por um observador e eliminados do teste. No regresso ao ponto de reunião, Blackwood fez questão de que a sua voz fosse bem audível para as outras equipas. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para operações de campo, anunciou. Ser sniper exige mais do que acertar no alvo. É preciso inteligência tática, e isso ou se tem ou não se tem. Victoria permaneceu em silêncio, mas por dentro ardia de frustração. Sabia que tinha apontado o caminho certo, tinha tentado expor a sua opinião com profissionalismo, e mesmo assim fora ignorada. Agora Blackwood usava aquele fracasso, que era dele, como prova da sua suposta incompetência. Nessa noite, Victoria tomou uma decisão que mudaria o rumo de todo o programa. De volta à camarata, ouviu várias conversas sobre o seu desempenho. Talvez seja boa no campo de tiro,
Mas o trabalho de campo é outra história, comentou um soldado. Blackwood tem razão quanto à capacidade de pensar taticamente. Victoria sentou-se no seu beliche, limpando a espingarda com precisão mecânica. A carta do seu avô, já gasta de tanto ser lida, estava aberta ao seu lado. Disparas para proteger aqueles que não se podem proteger. Mas o que fazer quando aqueles que deverias proteger não te permitiam ajudá-los? Começava a entender que aquilo não se tratava apenas de provar a sua pontaria. Blackwood e outros como ele não estavam apenas a testar a sua competência, estavam deliberadamente a miná-la. E o dia seguinte traria novas oportunidades para continuarem a campanha contra ela. Mas Victoria Kane não tinha chegado até ali para desistir. Se queriam jogar, ela aprendera a jogar ao nível deles. E tinha um plano que exporia tudo. Na sexta semana, Blackwood já tinha aperfeiçoado a sua campanha de sabotagem sistemática. Já não eram apenas comentários maldosos, ele evoluíra para algo muito mais calculado e perigoso. Durante as inspeções de equipamento, descobria falhas microscópicas no material de Victoria, falhas que ignorava nos equipamentos dos outros. Nas aulas de balística e leitura meteorológica, fazia questão de a pôr à prova com cenários impossíveis, claramente criados para a fazer tropeçar. Cain, chamou ele durante uma palestra sobre compensação de vento. Tens um disparo a 1.300 metros, vento cruzado entre 15 a 20 km por hora, vindo do noroeste. A temperatura está a cair, a umidade a subir. A tua espingarda foi calibrada ao nível do mar, mas estás agora a 1.500 metros de altitude. Explica-me o teu cálculo de correção de mira em 10 segundos ou menos. Durante a reunião matinal, Blackwood anunciou as designações das equipas para o próximo exercício de infiltração tática, um teste crucial, onde pares de snipers tentariam aproximar-se de um alvo sem serem detetados, atravessando cerca de 5 quilômetros de terreno difícil. Anderson, estás com Thompson, chamou Blackwood, juntando dois dos melhores elementos do programa. Mitchell, ficas com Rodrigues. Coleman, tens Peterson. Victoria esperou enquanto as equipas se formavam à sua volta, sabendo o que era inevitável, mas ainda assim mantendo alguma esperança. Keane, anunciou finalmente Blackwood, com a voz carregada daquele tom familiar de desprezo. És comigo. O anúncio provocou um riso desconfortável, que se espalhou pelo grupo. Todos perceberam que Blackwood tinha pedido especificamente Victoria como parceira, não para garantir o seu sucesso, mas para assegurar o seu fracasso sob supervisão direta. Alguma objeção a esta designação, Cain? Perguntou Blackwood, notando a sua breve hesitação. Sem objeção, sargento, respondeu Victoria de forma firme. Ela já antecipara este momento. Blackwood não se contentava em ridicularizá-la à distância. Ele queria um lugar privilegiado para assistir à sua queda. Mas Victoria passara as últimas 3 semanas a estudar cuidadosamente as táticas de Blackwood. E tinha descoberto algo que mudaria tudo. O exercício de infiltração começou ao nascer do sol. Cada equipa tinha 5 horas para cobrir a distância e alcançar uma posição de tiro, sem serem detetados, a menos de 200 metros do alvo. O alvo era um manequim colocado no topo de uma colina, rodeado por instrutores observadores equipados com binóculos e lunetas, atentos a qualquer sinal da aproximação de snipers. Victoria sugeriu que seguissem pelo leito seco do rio, aproveitando o camuflado natural e evitando as cristas óbvias onde outras equipas provavelmente passariam. Era um caminho mais longo, mas oferecia cobertura muito superior. Negativo, respondeu Blackwood imediatamente. Vamos seguir pelo caminho direto sobre a linha RGL. O tempo é crítico neste exercício. Sargento, com todo o respeito, essa abordagem deixa-nos expostos durante pelo menos 900 metros. Os observadores vão detetar-nos de imediato. Blackwood virou-se completamente para ela, com uma expressão gélida. Cain, faço estas operações desde antes de saberes soletrar atirador de elite. Vamos seguir a minha rota e vais obedecer às minhas ordens sem questionar. Entendido? Victoria engoliu a resposta que lhe subia à garganta. A hierarquia militar era absoluta,
mesmo quando estava errada. Entendido, sargento. O exercício foi catastrófico, exatamente como Victoria tinha previsto. Em 90 minutos, foram detetados por um observador e eliminados do teste. No regresso ao ponto de reunião, Blackwood fez questão de que a sua voz fosse bem audível para as outras equipas. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para operações de campo, anunciou. Ser sniper exige mais do que pontaria. É preciso inteligência tática. E isso, ou se tem, ou não se tem. Victoria permaneceu em silêncio, mas por dentro ardia de frustração. Sabia qual era a abordagem correta, tentou expressá-la de forma profissional e foi ignorada. Agora Blackwood estava a usar aquele fracasso, que foi dele, como prova da suposta incompetência dela. Nessa noite, Victoria tomou uma decisão que mudaria o rumo de todo o programa. De volta à camarata, ouviu várias conversas sobre o seu desempenho. Talvez ela seja boa no campo de tiro, mas trabalho de campo é outra história, comentou um soldado. Blackwood tem razão sobre a importância do pensamento tático. Victoria sentou-se no seu beliche, limpando a espingarda com precisão mecânica. A carta do seu avô, já gasta de tanto ser lida, estava aberta ao seu lado. Disparas para proteger aqueles que não se podem proteger. Mas o que fazer quando as próprias pessoas que devias proteger não te permitiam ajudá-las? Ela começava a perceber que aquilo não se tratava apenas de provar a sua capacidade como atiradora de elite. Blackwood e outros como ele não estavam simplesmente a testá-la. Estavam ativamente a tentar destruí-la. E o dia seguinte traria novas oportunidades para continuarem a campanha contra ela. Mas Victoria Kynes não tinha chegado até ali para desistir agora. Se queriam jogar, ela aprendera a jogar ao nível deles. E ela tinha um plano para expor tudo. Na sexta semana, Blackwood já tinha aperfeiçoado a sua campanha de sabotagem sistemática. Já não eram apenas comentários maldosos. Ele tinha evoluído para algo muito mais calculado e perigoso. Durante as inspeções de equipamento, encontrava falhas microscópicas no material de Victoria, falhas que ele ignorava por completo quando encontradas no equipamento dos outros. Nas aulas sobre balística e leitura de condições meteorológicas, fazia questão de escolhê-la diretamente, criando perguntas com cenários praticamente impossíveis, desenhados para a fazer tropeçar. Caine, chamou ele durante uma aula sobre compensação de vento. Tens um disparo a 1.300 metros. O vento cruzado está a soprar em rajadas de 15 a 20 metros por segundo, vindo do noroeste. A temperatura está a cair, a umidade a subir. A tua espingarda foi calibrada ao nível do mar, mas agora estás a uma altitude de 1.500 metros. Explica-me o teu cálculo de correção de mira. Tens 10 segundos ou menos. Mesmo snipers experientes precisariam de tempo para calcular todas aquelas variáveis, mas Victoria aprendera a manter-se concentrada sob pressão. Ela dava a resposta, quase sempre correta, apenas para que Blackwood encontrasse algum detalhe técnico mínimo para criticar. Quase. Mas esqueceste-te de contabilizar o efeito Magnus a essa distância. Numa situação real, isso é um erro que elimina pessoas. Mas Victoria estava a registrar tudo, e não era a única. Os outros soldados começaram a vê-la como um problema, não por causa do seu desempenho real, já que as suas pontuações de tiro continuavam entre as mais altas da turma, mas porque as críticas constantes de Blackwood criavam uma atmosfera de dúvida à sua volta. Se o instrutor não confiava nas suas capacidades, talvez eles também não devessem confiar. O isolamento era a parte mais difícil. Durante as refeições, as conversas cessavam quando ela se aproximava das mesas. Grupos de estudo formavam-se sem incluí-la. Quando o material era distribuído, ela era sempre a última da fila, recebendo o que sobrava. Mas foi o cabo Marcus Webb quem finalmente disse o que os outros pensavam. Durante uma pausa entre exercícios, Victoria ouviu-o a falar com um grupo de soldados perto do armazém de equipamento. Olhem! Não tenho nada contra mulheres no combate, dizia Webb, com aquele tom ensaiado de quem já tinha preparado o discurso. É só que quando as balas começam a voar e as vidas estão em risco,
Queres ter a certeza de que a pessoa ao teu lado aguenta a pressão. E se o Blackwood tem dúvidas sobre se ela está pronta, talvez ele saiba algo que nós não sabemos. Outro soldado concordou. O Blackwood tem 4 missões de combate. Se ele acha que ela não está pronta, provavelmente há uma razão. Victoria sentiu um frio instalar-se no estômago. Blackwood já não estava apenas a tentar quebrá-la. Ele estava a virar os potenciais companheiros de equipa contra ela. No combate, a confiança era tudo. Uma equipa de snipers precisava de confiança absoluta nas capacidades um do outro. Sem isso, a missão estava condenada antes mesmo de começar. Nessa noite, encontrou um bilhete enfiado por debaixo da sua porta, sem assinatura, escrito em letras maiúsculas. Poupa-te a vergonha. Pede transferência antes que alguém se magoe. Victoria olhou para o papel durante muito tempo. Depois dobrou-o cuidadosamente e guardou-o no seu baú ao lado da carta do seu avô. Alguém queria que ela acreditasse que estava sozinha, que todos concordavam que ela não pertencia ali. Mas Victoria tinha reparado em algo que eles não tinham visto, e no dia seguinte tudo mudaria. Na manhã seguinte, surgiu a notícia que mudaria tudo. O instrutor anunciou que dentro de 10 dias, a turma participaria num exercício de tiro real nas montanhas do Nevada. O teste final antes da graduação, as equipas seriam destacadas para um cenário realista de combate com munição verdadeira e pressão autêntica. Este exercício vai determinar quem recebe a designação de sniper, explicou o instrutor. Serão avaliados não apenas pela pontaria, mas também pela capacidade de decisão tática, liderança sob pressão e coordenação em equipa. Victoria olhou à sua volta e viu a excitação estampada nos rostos dos seus colegas. Era para isto que todos tinham treinado, a oportunidade de provarem o seu valor em condições tão próximas do combate quanto possível. Blackwood cruzou o olhar com ela do outro lado da sala e sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Victoria compreendeu com total clareza que o verdadeiro teste não seria o exercício em si. Seria sobreviver ao que Blackwood estava a planear para ela, quando estivessem sozinhos no deserto, com munição real e sem supervisão. Mas ela também percebeu outra coisa. Aquela era a sua oportunidade de revelar a verdade que tinha mantido em segredo e provar que tudo o que pensavam saber sobre ela estava errado. Na noite anterior à missão, Victoria estava na sala de equipamento vazia, a rever os mapas topográficos da zona de treino. As montanhas do Nevada estendiam-se por 30 milhas quadradas de terreno implacável, perfeito para testar equipas de snipers sob condições extremas. Ela estudara cada linha de altitude, cada possível ponto de ocultação, cada rota de aproximação. Mas, mais importante ainda, ela vinha a estudar algo completamente diferente. Blackwood encontrou-a ali às 0 horas. A queimar o óleo da meia-noite, Cain. Ele sentou-se na cadeira em frente a ela, a voz carregada daquela velha ironia. Nervosa com o dia de amanhã? Apenas a preparar-me, sargento, respondeu Victoria, mantendo os olhos fixos nos mapas e recusando-se a cair na provocação. Sabes, disse Blackwood reclinando-se na cadeira e a estudá-la. Tenho andado a pensar nas equipas para o exercício. O comando deu-me alguma margem para organizar os grupos. Victoria ergueu o olhar. Algo no tom dele ativou todos os seus alarmes internos. Podia colocar-te com Anderson ou com o Thompson. Gajos que talvez conseguissem carregar-te durante a missão. O sorriso de Blackwood era frio. Ou posso garantir que te coloco numa posição onde o teu desempenho realmente importa, onde não há margem para erros. Não preciso que ninguém me carregue, sargento. Vamos ver isso. Blackwood levantou-se. Porque amanhã, Caine, vais descobrir o que acontece quando a rede de segurança desaparece. Quando é só tu, a tua espingarda e a missão. Sem instrutores a observar, sem protocolos de segurança, sem segundas oportunidades. Ele fez uma pausa junto à porta. Espero que já tenhas feito as pazes com as tuas limitações, porque daqui a cerca de 12 horas, todos vão ver exatamente do que és feita. Depois que ele saiu, Victoria abriu mais uma vez a carta do seu avô. Mas desta vez leu a parte que nunca tinha partilhado com ninguém. A parte que mudaria tudo. A carta continuava. Victoria, se estás a ler isto, provavelmente já encontraste alguém como o sargento Morrison, o meu antigo instrutor que tentou quebrar-me no Vietnã.
Ele não conseguiu quebrar-me naquela altura, e eu não vou deixar que ninguém te quebre agora. Escondido no teu estojo da espingarda, atrás da espuma de proteção, vais encontrar algo que te vai lembrar quem realmente és. Usa-o quando chegar o momento certo. O teu avô acreditava em ti. O teu pai também. E eu continuo a acreditar. Assinado Avô Joe. Victoria tinha descoberto o compartimento secreto meses antes, mas tinha guardado o seu conteúdo para o momento certo. Lá dentro estava o diário original do seu avô como sniper no Vietnã, com mais de 200 eliminações confirmadas e anotações táticas que nunca tinham sido tornadas públicas. Mais importante ainda, o diário continha notas detalhadas sobre guerra psicológica e sobre como virar as táticas do inimigo contra ele próprio. No dia seguinte, nas montanhas do Nevada, Victoria Kane deixaria de esconder quem realmente era. Ela podia pedir transferência, alegar baixa médica, encontrar uma forma honrosa de desaparecer antes do exercício do dia seguinte. Seria a escolha inteligente, a escolha segura. Blackwood teria o que queria, e ela estaria viva para procurar outro caminho. Mas, enquanto Victoria estava sentada naquela sala vazia, rodeada de mapas do campo de batalha onde o seu destino seria decidido, percebeu que algo fundamental tinha mudado dentro dela. O medo ainda lá estava, mas tinha sido ultrapassado por algo mais forte, uma determinação fria, estável, que queimava como fogo de forja. Ela não iria fugir. Não iria dar a Blackwood a satisfação de a ver desistir. E não iria permitir que o legado do seu avô fosse manchado pela sua rendição. Amanhã, Victoria Kane revelaria a verdade sobre o legado militar da sua família e mostraria a todos como é que um verdadeiro sniper se comporta. Os helicópteros de transporte levantaram voo ao amanhecer, cortando o ar fresco da manhã em direção aos campos de treino do Nevada. Victoria sentou-se com a postura impecável, o estojo da espingarda entre as botas, observando a paisagem desértica a passar por baixo. À sua frente, Blackwood estava descontraído, fazendo piadas com os outros soldados, piadas que pareciam feitas para a excluir. É agora que isto fica a sério, senhores, anunciou Blackwood por cima do ruído dos rotores. É tempo de separar os profissionais dos impostores. Victoria não reagiu. Passou o voo a estudar os parâmetros da missão e as frequências de rádio, memorizando os indicativos e os protocolos de emergência. Enquanto Blackwood se exibia para o seu público, ela estava a preparar-se para a guerra. E estava a preparar-se para revelar um segredo que iria destruir tudo o que pensavam saber sobre ela. O cenário do exercício era complexo. Várias equipas infiltrariam uma área de cerca de 30 milhas quadradas para localizar e recuperar pacotes de inteligência e depois extrair-se para as zonas de recolha designadas. Iriam usar munição modificada com sensores digitais para registrar os impactos. Mas tudo o resto era real. O terreno, a pressão, as consequências do fracasso. Victoria foi colocada na equipa Alpha, sob o comando de Blackwood, exatamente como ele prometera. A equipa incluía Webb, Thompson e mais 2 soldados que ela mal conhecia. Quando se equipavam na zona de desembarque, Blackwood deixou bem claro o seu objetivo. Kane, ficas responsável pelas comunicações, ordenou. Monitoriza o tráfego de rádio e mantém a boca fechada. Deixa que os verdadeiros operadores tratem do tiro. Victoria acenou com a cabeça sem discutir. Já esperava por isso. Blackwood queria relegá-la para o papel menos importante, prepará-la para falhar ao provar que as suas responsabilidades limitadas não seriam suficientes. Mas Victoria tinha estudado o terreno da missão com detalhe e sabia algo que Blackwood ignorava. A responsabilidade das comunicações dar-lhe acesso a informações de todas as equipas envolvidas na operação. 6 horas depois do início da operação, a equipa Alpha conseguiu localizar o seu pacote de inteligência, um disco encriptado fixado a uma antena de comunicações no interior do sistema montanhoso. Eles estavam a fazer um excelente tempo, a caminho do ponto de extração, quando o rádio de Victoria crepitou com uma transmissão de emergência. Control para todas as unidades. Código preto. Inimigos reais na área. Isto não é um exercício. A equipa congelou.
Blackwood agarrou no rádio. Repita, Control. Exercício cancelado. Mercenários armados violaram o perímetro. Munição real. Repito, ameaça real. Engajar apenas se for necessário. Novas coordenadas de extração. Quadrante Foxtrot 9. Blackwood praguejou por entre dentes. Armas reais, balas reais. Fantástico. Foi nesse momento que o primeiro disparo estalou desde a crista da montanha acima deles. E foi nesse momento que Victoria Kane finalmente revelou quem ela realmente era. Victoria atirou-se ao chão antes que os outros sequer processassem o que estava a acontecer. Mas, em vez de procurar abrigo, ela já estava a mover-se. Fluida, presa, letal. O seu treino ativou-se automaticamente. Não o treino deste programa, mas o treino que o seu avô lhe tinha dado desde a infância. Enquanto a equipa se arrastava para abrigo, Victoria já estava a varrer a crista com a sua mira. Identificou a posição do atirador em segundos, algo que normalmente levaria minutos. "Sniper!" gritou alguém. "Linha da crista, 11 horas." Uma bala ricocheteou na rocha junto à cabeça de Blackwood. Webb gritou, tinha sido atingido de raspão no ombro. Estavam encurralados, expostos e em desvantagem. Victoria encontrou a posição do atirador, 600 metros acima na crista, parcialmente escondido atrás de arbustos. Ela viu o brilho da luneta, o ligeiro movimento que traiu a localização. O seu dedo moveu-se para o gatilho. "Kane!" gritou Blackwood. "O que estás a fazer?" Disse que era só comunicações. Victoria ignorou-o, através da mira. Viu o sniper inimigo a ajustar a posição para outro disparo. Webb estava ferido, a equipa estava exposta. E Blackwood estava a dar ordens em vez de soluções. A voz do seu avô ecoou na sua mente. "Disparas para defender aqueles que não se podem defender." Victoria expirou devagar e pressionou o gatilho. O disparo ecoou. A 600 metros de distância, o sniper inimigo caiu. Mas Victoria não tinha terminado. Porque o que aconteceu a seguir iria mudar tudo o que pensavam saber sobre combate. 2 inimigos adicionais emergiram de posições ocultas, tentando flanquear a equipa. Victoria já tinha identificado as suas localizações através da visão periférica, uma habilidade que o seu avô lhe tinha ensinado durante anos. Enquanto Blackwood e os outros ainda estavam a processar a primeira ameaça, Victoria já estava a engajar a segunda e a terceira. Crack! Crack! 2 disparos precisos, 2 alvos eliminados. A montanha caiu em silêncio. Todos os olhos se viraram para Victoria. Blackwood olhava para ela, atônito. A boca de Thompson ficou entreaberta. Webb, apesar do ferimento, olhava para ela como se a estivesse a ver pela primeira vez. "Como é que tu...?" começou Blackwood. "O meu avô era o sargento Mor Joseph Kane, Forças Especiais do Vietnã", disse Victoria calmamente, enquanto deslizava da espingarda de volta para a posição de transporte. 27 eliminações confirmadas. Medalha de honra do Congresso. "Ele treinou-me desde os 6 anos. Ela olhou diretamente para Blackwood. "Passaste 6 semanas a tentar quebrar-me, sargento. Mas fui treinada por alguém que sobreviveu a coisas que tu nem consegues imaginar." Pela primeira vez desde que o conhecia, o sargento Mor Ryan Blackwood ficou sem palavras. O rádio voltou a zumbir. "Equipa Alpha, continuem para Foxtrot 9. Evacuação médica a caminho." Victoria levantou-se, colocou a mochila às costas e olhou para os seus companheiros de equipa. Todos a observavam com expressões que ela nunca tinha visto antes. Não era escárnio nem dúvida, era algo mais próximo da admiração. "Vamos daí, sargento?" disse ela a Blackwood, passando por ele em direção ao ponto de extração. Atrás dela, ouviu a equipa a formar-se. Mas desta vez, ninguém questionou onde era o lugar dela na formação. O sol pendia baixo nas montanhas, enquanto a equipa Alpha avançava em direção às novas coordenadas de extração. A paisagem brilhava dourada sob a luz do entardecer, lançando sombras longas que podiam esconder uma dúzia de ameaças. Mas algo tinha mudado profundamente na dinâmica da equipa.
Victoria agora seguia na frente da formação, não isolada na retaguarda. Mesmo Blackwood parecia reconhecer a sua presença de forma diferente. Ainda não era bem respeito, mas havia uma consciência relutante de que as suas suposições tinham sido catastroficamente erradas. Estavam a aproximar-se da última aproximação ao quadrante Foxtrot 9, quando a segunda emboscada aconteceu. 4 mercenários armados emergiram de trás de uma formação rochosa, armas automáticas levantadas. Estes não eram civis perdidos ou contratados aleatórios. Victoria reconheceu imediatamente o equipamento tático e os movimentos coordenados de soldados profissionais, operadores militares renegados, do tipo que às vezes usavam áreas de treino federais para os seus próprios fins. O tiroteio explodiu pela encosta da montanha. A equipa dispersou-se para abrigo, enquanto as balas ricocheteavam nas superfícies rochosas. Blackwood atirou-se atrás de uma árvore caída, respondendo com fogo de supressão. Webb, ainda a agarrar o ombro ferido, arrastou Thompson para a cobertura atrás de um grande rochedo. Outro companheiro de equipa, Rodrigues, foi atingido na perna e caiu pesadamente. A equipa estava em caos, encurralada, ferida e rapidamente a ser rodeada por fogo inimigo superior. Mas Victoria Kane tinha esperado toda a sua vida por este momento. Victoria não entrou em pânico. Enquanto os outros lutavam para estabelecer posições defensivas, ela movia-se com uma precisão fluida que parecia quase sobrenatural. Rastejo baixo, respiração controlada, mira levantada. Ela tinha treinado exatamente para este cenário inúmeras vezes com o seu avô, mas agora era real. O primeiro inimigo posicionara-se num afloramento rochoso para ter um melhor campo de tiro. Victoria encontrou-o na mira, um disparo limpo a 300 metros, mas ele estava parcialmente oculto e em movimento. Ela expirou e pressionou o gatilho. Crack! O primeiro atacante caiu. O segundo mercenário, em pânico ao ver o seu parceiro abatido, abandonou a cobertura para mudar de posição. Victoria já o seguia, antecipando perfeitamente os seus movimentos, enquanto ele corria pelo terreno rochoso. Mais uma pressão no gatilho, mais um disparo preciso. 2 abatidos. O terceiro mercenário, ao perceber que estava a enfrentar uma sniper profissional, virou-se para fugir. Blackwood levantou a espingarda e disparou de forma descontrolada, errando por vários metros. Mas Victoria já tinha calculado a rota de fuga do alvo, ajustando para o vento e a elevação enquanto ele subia a encosta. O terceiro disparo de Victoria ecoou pelas montanhas. O quarto inimigo, ao ver toda a sua equipa eliminada por uma única atiradora, largou a arma e ergueu as mãos em rendição. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. E nesse momento tudo mudou para sempre. A equipa reuniu-se perto do ponto de extração, corações a bater forte, uniformes encharcados em suor. Webb aplicava pressão na ferida da perna de Rodrigues, enquanto Thompson verificava a área à procura de mais ameaças. Mas todos os olhos acabaram por se fixar em Victoria. Blackwood aproximou-se devagar, com o capacete nas mãos. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia incerto, como um homem cujo mundo acabava de ser abalado. Kane, disse ele, com a voz hesitante. Estava completamente enganado. Victoria piscou os olhos. Não esperava que este momento chegasse tão depressa. E muito menos vindo dele. Salvaste-nos, a todos nós. Blackwood olhou em volta para a equipa e depois de novo para ela. Tratei-te como uma responsabilidade, mas és a razão pela qual todos estamos a sair daqui vivos. A admissão pairou no ar da montanha como fumo. À volta deles, os outros soldados acenaram em concordância. Webb esboçou um sorriso fraco, apesar da dor. O melhor tiro que alguma vez vi, disse simplesmente. Mas Blackwood ainda não tinha terminado. Se algum dia quiseres um lugar permanente na minha equipa, acrescentou ele, a voz a ganhar firmeza, é teu. Na verdade, devias estar a liderá-la. Victoria não se vangloriou. Não sorriu nem demonstrou qualquer satisfação com a mudança de atitude.
Limitou-se a acenar com a cabeça. Vamos primeiro tirar os nossos daqui, disse ela. Depois falamos sobre equipas. Minutos depois, o som dos rotores rugiu sobre as montanhas. Um helicóptero de evacuação médica surgiu por cima da crista, levantando poeira e obrigando a equipa a proteger os olhos enquanto carregavam Rodrigues numa maca e ajudavam Webb a embarcar. Victoria foi a última a subir a bordo. Antes de entrar no helicóptero, olhou uma última vez para as montanhas, para o campo de batalha, onde lhe tinham dito que não pertencia, e onde tinha provado que era a única qualificada para liderar quando tudo correu mal. Mas a revelação mais importante ainda estava por vir. O helicóptero levantou o voo, levando-os para longe do deserto e em direção à base, onde as notícias da missão já se espalhavam. Quando aterraram, a palavra já tinha chegado à cadeia de comando. A cabo Victoria Kane tinha eliminado 7 alvos hostis e salvo toda a sua equipa. Mas mais do que isso, ela tinha destruído todas as suposições sobre o que uma soldado-mulher podia alcançar sob fogo real. Quando o helicóptero pousou na base, Victoria sabia que aquilo era apenas o começo. As verdadeiras batalhas por reconhecimento, por respeito, pelo direito de servir ao mais alto nível, ainda estavam por vir. Mas nas montanhas do Nevada, com munição real e consequências reais, ela tinha provado algo que nunca lhe poderiam tirar. Quando mais importava, ela estava exatamente onde pertencia. E tinha provado algo mais: que os guerreiros mais fortes nem sempre são aqueles que fazem mais barulho. 3 semanas depois, o auditório da base estava cheio de uma expectativa silenciosa. Filas de uniformes preenchiam os lugares: exército, marinha, fuzileiros navais e vários civis em traje formal. Comandantes estavam sentados nas filas da frente, enquanto uma pequena equipa de imprensa esperava discretamente no fundo, câmaras a gravar em silêncio. A sala não estava reunida para um general ou um coronel condecorado. Estavam todos ali por causa da cabo Victoria Kane. Victoria estava sentada atrás do palco com o uniforme de cerimônia, recém-emitido e impecavelmente engomado. As suas botas brilhavam. A sua postura era absolutamente rígida, mas as palmas das mãos estavam úmidas e o coração acelerado. Aquilo não era um campo de batalha, mas de certa forma parecia tão intenso quanto um. No púlpito estava a coronel Patricia Reynolds, comandante da divisão de treino de snipers. Ela limpou a garganta e falou ao microfone, dizendo que costumavam afirmar que a excelência não precisava de introdução, mas que naquele dia ela merecia reconhecimento. A sala ficou ainda mais silenciosa, enquanto todos esperavam. A coronel prosseguiu, explicando que 3 semanas antes, durante o que começou como um exercício de treino de rotina, uma única soldado executou 7 eliminações confirmadas sob pressão extrema e salvou a vida de todos os membros da sua equipa. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem no ar pesado da sala. E acrescentou que o que tornava aquele feito ainda mais notável não era apenas o que Victoria Kane tinha alcançado, mas o facto de o ter feito enquanto lhe diziam repetidamente que não pertencia ali. Um murmúrio atravessou a audiência, e Victoria reparou que alguns oficiais se remexiam desconfortavelmente nos seus lugares. A coronel continuou, revelando que a cabo Kane vinha de uma das famílias de snipers mais ilustres da história militar americana. A sala caiu num silêncio absoluto. Ela explicou que o avô de Victoria, o sargento-mor Joseph Kane, tinha servido 3 missões no Vietnã com as forças especiais, tendo 217 eliminações confirmadas, e sido distinguido com a Medalha de Honra do Congresso, a Estrela de Prata e a Estrela de Bronze com distintivo de valor. Depois mencionou que o pai de Victoria, o sargento Michael Kane, tinha servido na tempestade no deserto com 43 eliminações confirmadas e condecoração Coração Púrpura. Victoria podia ouvir os murmúrios e os sussurros a espalharem-se pela sala. A coronel Reynolds esclareceu que Victoria não tinha herdado apenas os genes da família, mas também o treino, desde os 6 anos que foi ensinada em tiro de precisão, táticas e sobrevivência no terreno por um dos snipers mais condecorados da história militar. A coronel abriu uma caixa de veludo preto ao lado do púlpito
e retirou uma medalha de serviço distinto, uma condecoração raramente atribuída a alguém, abaixo do posto de capitão, e chamou: Cabo Victoria Kine, à frente. Victoria levantou-se e caminhou com passos firmes até ao púlpito, enquanto a audiência se levantava e aplaudia. Mas ela já não precisava da validação deles, porque tinha encontrado algo muito mais valioso: a sua própria força. A Coronel Reynolds prendeu a medalha sobre o bolso esquerdo do uniforme de Victoria e anunciou que, por coragem excepcional sob fogo inimigo, excelência tática e por proteger a sua equipa em risco extremo, ela tinha merecido aquela medalha. O aplauso encheu novamente a sala, mas Victoria avançou até ao microfone e, quando a sala ficou completamente em silêncio, começou a falar com a voz clara e firme. Ela disse que lhe tinham dito que ela não pertencia ali, que não era suficientemente forte, suficientemente fria ou suficientemente precisa, que era uma distração, uma responsabilidade e um erro. Ela olhou para a audiência, não com raiva, mas com uma determinação feroz, declarando que as balas não se importavam com quem puxava o gatilho, que a missão não se importava com o gênero e que a morte não parava para verificar a ficha de ninguém antes de chegar. Os olhos de Victoria encontraram a primeira fila onde estavam sentados oficiais superiores e veteranos de combate, e afirmou que as mulheres não precisavam de permissão para entrar em funções de combate, porque elas já andavam a lutar há muito tempo. Simplesmente nunca lhes tinham dado crédito por sobreviverem. A sala manteve-se silenciosa durante um instante e depois, começando pela frente e espalhando-se para trás, ouviu-se um aplauso forte e sustentado. Não um aplauso cerimonial, mas um reconhecimento genuíno vindo de soldados, que compreendiam verdadeiramente o que tinham presenciado. Após a cerimônia, Victoria saiu para o ar fresco da noite e encontrou o sargento More Blackwood à porta do edifício, já sem o sorriso arrogante que lhe tinha tornado a vida miserável durante meses. Ele estava firme, em sentido, e saudou-a corretamente, dizendo-lhe que ela tinha nascido para aquilo e que tinha orgulho em ter servido sob o seu comando, mesmo que tivesse sido demasiado cego para o reconhecer desde o início. Victoria retribuiu a saudação e, pela primeira vez, ofereceu-lhe um sorriso genuíno, dizendo: Mais vale tarde que nunca, sargento. O momento mais especial chegou mais tarde nessa noite, quando Victoria encontrou um pacote à sua espera no quarto, enviado da sua cidade natal, que continha o diário de combate original do seu avô no Vietnã, e uma nota da sua avó dizendo que o avô Joe sempre dissera que aquele diário encontraria o seu caminho até ela quando estivesse pronta, e que ele tinha escrito algo na última página antes de morrer, algo que ela compreenderia quando chegasse o momento, terminando com a frase: Estamos orgulhosos de ti, querida. Avó Rose. Victoria abriu o diário até a última página e leu as palavras escritas pela mão familiar do avô. Para Victoria. Disparas para defender aqueles que não se podem defender. Mas lembra-te, às vezes a pessoa que mais precisa de proteção é o guerreiro que está sozinho. Se a tua própria guardiã, pequena soldado. O legado da família vive em ti, avô Joe. Victoria sentou-se no beliche, segurando o diário e a sua nova medalha. E finalmente percebeu que as lições do seu avô a tinham preparado para muito mais do que apenas pontaria. Pois ele ensinara a proteger-se não só fisicamente, mas também contra a dúvida, contra o isolamento e contra as vozes que lhe diziam que ela não pertencia ali. Do lado de fora da sua janela, a base continuava a sua rotina noturna. Soldados a treinar, a preparar-se, a esforçar-se para alcançar a excelência. E agora, pela primeira vez, alguns desses soldados eram mulheres que tinham ouvido a história de Victoria e decidiram que também pertenciam ali. Victoria Kine tinha feito mais do que apenas salvar a sua equipa no deserto do Nevada. Ela provou que coragem, habilidade e determinação não dependiam do gênero. E também, ao fazê-lo, abriu portas que nunca mais poderiam ser fechadas. 2 meses depois, Victoria estava deitada numa posição de tiro sobre uma saliência rochosa em alguma montanha da Europa de Leste. O ar era fino e frio,
e a sua respiração formava pequenas nuvens no escuro. No vale abaixo, havia um complexo cheio de operacionais hostis, do tipo que fazia famílias inteiras desaparecerem sem deixar rastro. Atrás dela, espalhados ao longo da crista, estavam outros 6 snipers de elite. 3 deles eram mulheres. Uma era uma recruta que crescera a assistir à cerimônia de condecoração de Victoria Online e que decidira que também queria servir. Chamavam-se Ghost Squadron, uma unidade experimental de operações especiais formada sob o comando de Victoria. Ninguém questionava mais a sua autoridade, não depois do seu histórico, não depois da liderança comprovada sob fogo real. Victoria ajustou a mira e deu um sinal silencioso. A equipa avançou para a posição final. No interior do complexo abaixo, o alvo principal preparava-se para partir num comboio blindado. A inteligência indicava que ele planeava um ataque terrorista do outro lado da fronteira. Se escapasse daquele vale, centenas de pessoas inocentes morreriam. Victoria ouviu a voz do seu avô como se ele estivesse deitado ao seu lado. Disparas para defender aqueles que não se podem defender. Ela expirou devagar e pressionou o gatilho. O comboio nunca se moveu. 48 horas depois, na base avançada de NATO, Victoria analisava o relatório da missão com o seu comandante. Sem baixas civis, todos os alvos primários e secundários neutralizados. Equipa extraída sem detecção. É isto que acontece quando deixamos de perguntar quem pertence e simplesmente deixamos os melhores soldados liderar. Disse o comandante após ler o relatório em voz alta. Nessa noite, Victoria recebeu uma mensagem que mudou tudo o que pensava saber sobre o legado da sua família. Estava a limpar a espingarda quando a comunicação encriptada chegou ao seu tablet seguro. O remetente estava identificado como Family Archives Division, um departamento de registros militares que ela nunca tinha ouvido falar. A mensagem era breve. Cabo Caine. A recente desclassificação de documentos da era do Vietnã revela informações adicionais sobre o registro de serviço do seu avô. Solicitamos comunicação segura e imediata. Curiosa, Victoria iniciou a chamada encriptada. Uma voz feminina atendeu. Uma mulher mais velha, profissional, com a dicção precisa de quem tem carreira em inteligência militar. Cabo Caine, aqui fala a Coronel Martinez, da Divisão Histórica do Exército. Tenho informações sobre o seu avô que estiveram classificadas até ao mês passado. O pulso de Victoria acelerou. Que tipo de informações, senhora Coronel? O registro oficial do seu avô mostra 217 eliminações confirmadas, mas os ficheiros classificados contam uma história diferente. A Coronel Martinez fez uma pausa. O sargento-mor Joseph Kane fez parte de um programa secreto chamado Silent Thunder. O seu número real de eliminações confirmadas foi superior a 400. Ele foi um dos apenas 13 snipers na história americana a alcançar esse número. As mãos de Victoria tremeram ligeiramente. Por que foi isso classificado? Porque o Silent Thunder envolveu operações que, oficialmente, nunca aconteceram. O seu avô não serviu apenas no Vietnã, Cabo. Ele serviu no Camboja, no Laos e em vários outros locais que permanecem classificados até hoje. A coronel continuou. Mas há mais. O programa não terminou com o Vietnã. Evoluiu. Continuou através de conflitos posteriores e, de acordo com estes ficheiros, o seu avô recomendou-a para recrutamento antes de morrer. O sangue de Victoria gelou. Recomendou-me para quê? Para a próxima geração de operacionais Silent Thunder. O seu desempenho no Nevada não chamou apenas a atenção do seu comando direto, Cabo. Foi notado por pessoas cujos nomes não aparecem em nenhum organograma. A voz da Coronel Martinez tornou-se mais baixa e séria. O seu avô deixou notas de treino detalhadas, perfis psicológicos e avaliações táticas. Ele acreditava que tinha potencial para superar até as suas próprias capacidades. Com base no seu desempenho recente, estamos inclinados a concordar. Victoria olhou fixamente para a sua espingarda, compreendendo de repente que toda a sua carreira militar a tinha conduzido a este momento. O que me estão a pedir?
Nada que já não esteja a fazer, cabo. Liderar equipas de elite, eliminar alvos de alto valor. Proteger vidas inocentes. A única diferença seria a escala das operações e o nível de recursos disponíveis. A oferta pairava no ar como uma arma carregada. Preciso de tempo para pensar, disse Victoria finalmente. Claro, mas Cabo Cain. A voz da Coronel Martinez carregava uma nota de urgência. Aqui está a tradução Satnia, Daidu. Vietainduan Vanzai. Chisungzong ki het mot I, Teodung Iukau Kuaban. O Mandó está a tornar-se mais perigoso. Precisamos de soldados como tu. Soldados como o teu avô para lidar com ameaças que as forças convencionais não conseguem enfrentar. O legado da família não precisa de terminar contigo. Ele pode evoluir. Depois da chamada terminar, Victoria ficou sozinha nos seus aposentos, a processar tudo o que tinha acabado de descobrir. O seu avô não tinha sido apenas um sniper condecorado. Ele tinha feito parte de algo muito maior, algo que ainda existia nas sombras da inteligência militar. Ela pensou nas mulheres que se juntaram à sua unidade depois de ouvirem a sua história. Pensou nas barreiras que tinha quebrado, nas vidas que já tinha salvo. Depois pensou nas ameaças que existiam para além da guerra convencional, no tipo de missões que precisavam de operacionais capazes de trabalhar fora dos canais habituais. 3 dias depois, Victoria tomou a sua decisão. Entrou no escritório seguro da Coronel Martinez, numa localização não divulgada, vestida com roupa civil e carregando apenas o diário de combate do seu avô. Tenho condições, disse Victoria sem rodeios. A Coronel Martinez acenou com a cabeça. Esperávamos que tivesses. Primeiro, mantenho a minha equipe atual. Eles já provaram o seu valor e confio neles completamente. Concordamos. Segundo, todas as operações que envolvam populações civis requerem a minha aprovação. Não farei parte de nada que ponha vidas inocentes em risco. Compreendido. Terceiro, isto não termina comigo. Vamos estabelecer um programa de treino para a próxima geração. Mulheres e homens que possam continuar este legado. A Coronel Martinez sorriu. O teu avô ficaria orgulhoso. Essas foram exatamente as condições que ele propôs. Em 1975. Victoria abriu o diário de combate na última página e leu as palavras do seu avô mais uma vez. Sê a tua própria guardiã, pequena soldado. O legado da família vive em ti. Ela olhou para a Coronel Martinez. Quando começamos? 6 meses depois, num local que não aparecia em nenhum mapa, Victoria Cain estava de pé diante de um grupo de 12 soldados de elite. 6 mulheres, 6 homens, todos voluntários das unidades de operações especiais de todo o mundo. Eles tinham vindo porque ouviram falar da Ghost Squadron, da mulher que revolucionou as táticas modernas de snipers, da oportunidade de fazer parte de algo lendário. Vocês estão aqui porque alguém vos disse que tinham potencial. Começou Victoria, a sua voz a ecoar pelo campo de treino. Mas potencial não significa nada sem propósito. Nós não existimos para provar pontos ou quebrar barreiras. Existimos para eliminar ameaças que ninguém mais consegue enfrentar. Ela apontou para os alvos ao fundo. Alguns a 800 metros, outros a 1.200. Outros quase invisíveis a olho nu. O meu avô ensinou-me que disparamos para defender aqueles que não se podem defender. Hoje vou ensinar-vos algo mais. Às vezes, as pessoas que mais precisam de proteção são aquelas que estão mesmo ao vosso lado. Victoria ergueu a espingarda, alinhou o tiro e pressionou o gatilho. 1, 2, 3. A 100 metros de distância, o alvo caiu com precisão mecânica. Bem-vindos ao Silent Thunder. 1 ano depois, os meios de comunicação internacionais começaram a relatar uma série de incidentes misteriosos por todo o mundo. Uma célula terrorista no Sudeste Asiático desapareceu de repente. Uma operação de tráfico rumano na Europa de Leste foi desmantelada da noite para o dia. Um traficante de armas no Médio Oriente simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas instalações vazias e associados confusos.
As agências de inteligência começaram a sussurrar sobre um novo tipo de operacional, fantasmas que podiam eliminar redes inteiras, sem deixar rastro, que conseguiam infiltrar-se e extrair-se sem serem detetados, que pareciam antecipar os movimentos do inimigo antes mesmo de acontecerem. Mas o nome de Victoria Kane nunca apareceu em nenhum relatório. O seu rosto nunca apareceu em revistas. A sua história era contada apenas em conversas discretas entre soldados, que sabiam que, algures por aí, uma mulher e a sua equipa estavam a tornar o mundo mais seguro. Um disparo certeiro de cada vez. Tarde da noite, nos seus aposentos privados na instalação secreta, Victoria costumava ler o diário do seu avô e sorrir. Ela já tinha ultrapassado há meses o número de eliminações dele. Mas mais importante do que isso, tinha construído algo que os ultrapassava a ambos. Na sua secretária estava uma fotografia dos seus novos recrutas, 12 jovens soldados cujos passados nunca seriam revelados, cujos nomes nunca seriam conhecidos, mas cujas capacidades iriam proteger vidas inocentes durante décadas. O legado da família não só tinha sobrevivido, ele tinha evoluído para algo muito maior do que a história de uma só pessoa. Victoria Kane começou como uma mulher a tentar provar que pertencia a um mundo de homens. Terminou criando um mundo totalmente novo, onde a única qualificação que importava era a capacidade de proteger aqueles que não se podiam proteger. E nas sombras desse mundo, a próxima geração de operacionais Silent Thunder já se preparava para missões que ainda nem tinham sido imaginadas, carregando um legado que nunca terminaria. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas inspiram o começo de histórias ainda maiores. Se gostaste desta história de determinação e legado oculto, não te esqueças de carregar no botão de subscrever. De que parte do mundo estás a assistir? Deixa um comentário abaixo. Adoramos ouvir os nossos incríveis espectadores de todo o mundo. E diz-nos que tipo de histórias inspiradoras gostarias de ver.